Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que temos para adorar o grandioso nome do nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E para tanto, nós vamos orar ao Senhor neste momento para dar início ao culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, na Tua presença estamos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus o revestimento do Teu Santo Espírito para que possamos ser instrumentos em Tuas poderosas mãos para ministrar aos corações que estão ao alcance dessa transmissão. Ó Deus, fala em cada coração em nome de Jesus e em todos os atos desse culto. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, porque somente o Teu nome é digno de toda adoração e de todo louvor. Recebe assim este culto em cheiro suave e fala, Senhor, em cada coração. É a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra que está registrada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, 5 em diante, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua santa e bendita palavra. Vamos adorar ao Senhor neste momento, vamos adorar o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. Da história não se ouviu falar de um Deus mais forte e poderoso, nome que abala terra, céu e mar. Jesus, teu nome é sobre todos, pelos teus feitos extraordinários eu te exaltarei. Grande tu és, te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Que habite em nós o teu poder, Deus de sinais e maravilhas. Obras maiores em teu nome eu farei, para revelar teu Filho amado Jesus e anunciar
anunciar a salvação e o teu grande amor. Por onde eu for, te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Teu nome é poder, teu nome é poder. Refez minha história, apagou meu passado. Tu és um Deus extraordinário. Refez minha história, apagou meu passado. Tu és um Deus extraordinário. Refez minha história, apagou meu passado. Tu és o Deus extraordinário. Refez minha história, apagou meu passado. Jesus, te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vou pedir ao irmão Elias que leve o pensamento a Deus e nos apresente diante do altar do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por darmos graças a Ti, Pai, por este momento, Senhor Jesus amado, de adoração que acabamos de fazer, Pai. Viemos pedir, Pai, neste momento que o Senhor venha estar abençoando, Pai, este culto de louvor e gratidão ao Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Senhor tem nos protegido, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus amado, pelo Teu amor e Tua compaixão pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Venha conduzir, Pai, ainda mais este culto, Senhor Jesus amado. Pois é assim que eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar e nós vamos, então, ministrar a palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020, e no sermão de hoje pela manhã, eu não preguei sobre a temática Quem é Jesus, em função do Dia dos Pais. Então, hoje, domingo, segundo domingo de agosto, é o Dia dos Pais, e pela manhã eu não preguei na temática Quem é Jesus. Como eu já disse, em função do Dia dos Pais, foi pregado um sermão alusivo e peculiar aos Dias dos Pais. Mas no sermão de agora, à noite, no culto da noite, nós vamos continuar respondendo a pergunta: quem é Jesus? E a resposta de hoje vem de João 1, 35 a 42. Eu tenho usado esse texto, ou eu usei esse texto nos sermões dos dias 19, 26, no dia 30 e no domingo passado, dia 2 de agosto. O texto, então, é João 1, 35 a 42. João, capítulo 1, 35 a 42, e a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais?
Eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o verso 42 diz: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações e fala profundamente aos corações de todas as pessoas que estão ao alcance dessa transmissão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu tenho dito, queridos irmãos, algumas palavras e algumas expressões são fundamentais quando estamos aprendendo sobre Jesus. E a cada abertura de um sermão é acrescido um novo ensinamento acerca de Jesus que nos ajuda a responder a pergunta: quem é Jesus? E fundamentado no Evangelho de João, temos aprendido que Jesus é o Verbo eterno, Jesus é o Verbo criador de todas as coisas, Jesus, o Verbo, estava com Deus e Jesus é o próprio Deus. Temos aprendido também que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nessa busca por conhecer quem é Jesus, descobrimos que Jesus é a vida, que Jesus é a luz, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que conhece o profundo do nosso ser, que Jesus é aquele que é digno de toda honra e toda glória, que Jesus é aquele que vem ao nosso encontro para solucionar os mais profundos anseios da nossa alma, e que Jesus é aquele que quer fazer morada em nosso coração. E Jesus é aquele que te convida a conhecê-lo pessoalmente. E na perspectiva de hoje, para a pergunta quem é Jesus, a resposta é: Jesus é aquele que dá significado ao seu nome. No sermão de hoje, nós vamos avançar para o verso 40 a 42. Nós usamos essa porção da palavra de Deus, João 1, de 35 a 42, e temos discorrido desde o mês, temos discorrido nesses sermões, nesse texto 35 a 42, de João 1, nos dias 19, 26, até 30 de julho, e no domingo passado, dia 2 de agosto. E eu finalizo, então, a pregação nessa porção da palavra de Deus, hoje com os versos 40 a 42. E diz assim a palavra do Senhor: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por que Deus mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia? Deus mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia para mostrar uma mudança na vida das pessoas, ou dessas pessoas. Na Bíblia, o nome era muito importante e muitas vezes era escolhido de acordo com o caráter da pessoa ou com a circunstância de sua vida, ou com alguma esperança para o futuro, ou tinha relação com uma missão específica. Os nomes na Bíblia não se trata somente da junção de letras. Os nomes sempre tiveram significados muito importantes. E como eu disse, muitas vezes era escolhido de acordo com o caráter da pessoa, ou com a circunstância de sua vida, ou com alguma esperança para o futuro, ou tinha relação
com uma missão específica. Nos tempos da Bíblia, quando Deus mudava o nome de uma pessoa, isso indicava que também estava mudando alguma coisa muito importante na vida da pessoa. Dar um nome também era uma forma de mostrar autoridade sobre a pessoa ou a coisa com a que se dá nome. Nomes que Deus mudou na Bíblia. Por exemplo, eu tomo como exemplo aqui Abraão, que antes se chamava Abrão. Abrão significa grande pai. Mas Deus mudou para Abraão. Olha bem, Terá, o pai de Abrão, quando dá o nome de Abrão, talvez tivesse a intenção de dizer: o meu filho Abrão vai ser um grande pai. O meu filho Abrão vai ser um exemplo de pai. O meu filho Abrão vai ser um pai exaltado. Esse também é um significado do nome Abrão. Grande pai, pai exaltado. Talvez Terá tivesse essa intenção. O problema é que Abrão, na velhice, ou chegou na velhice sem ter filhos. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, metaforicamente ele estava dizendo: você vai deixar de ser um grande pai, apesar de que era um grande pai sem ter filho, para se tornar um pai de muitos, ou o pai das nações. Ele deixa de ser Abrão, um grande pai, e passa a ser Abraão, o pai, ou um pai de muitos, ou pai das nações. Abraão era um homem idoso e sem filhos, mas Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. E de fato assim aconteceu, e nós, lendo Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 7, entendemos isso. No versículo 5 diz: Abraão já não será teu nome, aliás, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus está mudando o nome de Abrão para Abraão, porque apesar de que neste momento ele ainda não tinha filhos, mas a promessa do Senhor era para a sua posteridade. No verso de número 7 de Gênesis 17 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí no verso 6, o verso anterior ainda diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mudou também os nomes de Sarai para Sara, Jacó para Israel. Na experiência do apóstolo Pedro, quando Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Jesus na verdade não está mudando o nome de Simão para Pedro, pois em alguns momentos o próprio Jesus o chama Simão. Nós encontramos isso em João capítulo 21, verso 15, quando diz Simão, filho de João, ou em algumas versões, Simão, filho de Jonas. Em Lucas 22, verso 31, Jesus também chama Simão, Simão. Isso significa, queridos irmãos, que no caso de Simão, não houve uma mudança, mas um acréscimo ao seu nome. Eu particularmente não gosto de apelidos, apesar de que em alguns casos, se você perguntar por alguma pessoa pelo nome, em alguns casos vão dizer que não conhece, mas quando você diz o apelido, vão dizer: ah, esse sim eu conheço. Mas em geral eu prefiro chamar pelo nome, não pelo apelido. E eu prefiro porque, na verdade, o nome identifica
a pessoa, muitas vezes, muito mais do que o apelido. Principalmente quando apelidos remetem a um contexto que traz tristeza e vergonha. Eu narro para vocês algo que em alguns cultos já testemunhei a respeito disso, onde fala que um tio da minha esposa se converteu ao Senhor, o Evangelho falou ao seu coração. Quando ele chega na igreja onde ele estava congregando, encontra um amigo do tempo quando ele não era cristão. E ele diz assim: Pezão, você por aqui? E aí, esse rapaz diz assim: Pezão morreu. E ele diz assim: mas como assim? Rapaz, estou vendo você aqui. Não, Pezão morreu. Aqui está o Adilson, alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Por isso que apelidos muitas vezes remetem as pessoas a um contexto que traz tristeza e vergonha. Por isso que o Adilson não mais queria ser chamado por apelido. Como eu já disse, queridos, na Bíblia o nome era muito importante e muitas vezes era escolhido de acordo com o caráter da pessoa, ou com as circunstâncias de sua vida, ou com alguma esperança para o futuro, ou tinha relação com uma missão específica. E esse era o caso de Simão Pedro. Simão significa aquele que ouve, ou ele ouviu, e Pedro significa rocha ou pedra. Então, quando Jesus diz assim para ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Ele está dizendo, então, você é Simão, mas a partir de agora as pessoas te chamarão de Pedro. Ou Jesus estava dizendo para ele: você é conhecido como um bom ouvinte, mas a partir de agora quero que você seja reconhecido como alguém que é firme como a rocha. Amém, igreja? Amém, irmãos? Você é reconhecido, Simão, você é conhecido como um bom ouvinte. E a gente sabe muito bem, aprendendo o Sermão do Monte, no capítulo 7, quando, lá no verso 24 em diante, quando diz a respeito dos dois homens que constroem as casas, uma casa sobre a rocha ou sobre a areia, e a diferença é: aquele que ouve e pratica é o homem que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é o homem que constrói a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, quem está na rocha fica firme. Ou seja, não basta ser um bom ouvinte, não basta só escutar, nós precisamos praticar o ensino do Senhor. Então é por isso que Jesus diz: olha, você é conhecido como Simão, a partir de agora você vai ser reconhecido como Pedro. Você é conhecido como bom ouvinte, Simão, mas a partir de agora quero que você seja reconhecido como alguém que é firme como uma rocha. E há uma crescente na preparação de Pedro para o cumprimento da missão. Se você acompanhar comigo alguns textos da Bíblia, você vai perceber isso, essa crescente na preparação de Pedro para o cumprimento da sua missão. Primeiro, a apresentação de Pedro a Jesus. Nós encontramos no texto que nós lemos, João 1, 40 a 42, quando André, irmão de Pedro, apresenta Jesus a Pedro, e Jesus, nesse contato com Simão, então ele vai dizer: olha, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então, o primeiro passo nessa crescente, na preparação de Pedro para o cumprimento da missão, é a apresentação de Pedro a Jesus. O segundo passo nessa crescente, na preparação de Pedro para o cumprimento da missão, é o convite formal para Pedro seguir a Jesus. Pois apesar de Jesus ter sido apresentado a Pedro, ele continuou sendo pescador, até que Jesus faz o convite formal para Pedro segui-lo. A gente encontra isso lá em Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11, quando o texto então vai falar que Jesus estava ali na praia pregando, e muitos estavam ouvindo a palavra do Senhor, e o texto fala que eles estavam bastante aglomerados, estavam próximos a Jesus. Então Jesus entra num dos barcos, pede que Simão se afaste um pouco da praia, e ele começa a ensinar
as multidões ali do barco, usando o barco como um púlpito para a pregação da palavra do Senhor. Depois da pregação, lá no verso número 4 de Lucas 5, o texto vai dizer que Jesus dá uma ordem a Simão Pedro. Diz assim: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, vá um pouco mais para o fundo e lance as redes. E Simão Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha, Senhor, nós trabalhamos muito, não pescamos nada, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as redes. E o texto sagrado diz que há uma grande quantidade de peixes que são pescados, e aí nós conhecemos esse texto como a pesca maravilhosa, ou a primeira pesca maravilhosa, uma experiência extraordinária. E Pedro então se sente pecador diante do poder do Senhor Jesus, e aí Jesus então faz um convite diante dessa declaração. Disse Jesus a Simão, verso 10, não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, não temas, de hoje em diante serás pescador de homens, diz a palavra do Senhor. Então, diz a palavra do Senhor Deus que no verso 11, e arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, nessa crescente, Jesus é apresentado a Pedro, ou Pedro é apresentado a Jesus, e no segundo momento, Jesus faz o convite formal. Agora, Pedro, você já me conhece, mas eu quero que você avance um pouquinho mais. Eu já acrescentei o nome Pedro ao seu nome Simão, você tem uma missão a cumprir, e eu quero que você deixe de ser pescador de peixes e passe a ser pescador de homens. O terceiro e último passo nessa crescente de preparação de Pedro para o cumprimento da sua missão, o nome que tinha, aliás, a missão que tinha tudo a ver com o seu nome. Você não vai ser reconhecido apenas como bom ouvinte, Pedro. A partir de agora, eu quero que você seja reconhecido como alguém que é firme como uma rocha. Então, o terceiro passo nessa crescente, na preparação de Pedro para o cumprimento dessa missão, é o momento em que Jesus faz uma conferência com Pedro para revisar e reavaliar a sua missão. Isso se encontra lá em João capítulo 21, verso de 1 a 14, quando o texto fala que, verso 1, João 21, depois disso tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim, ele se manifestou, estando junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Aqui Pedro está em desobediência, porque Jesus, no convite formal que ele faz a Pedro, porque ele acrescentou o nome Pedro ao nome Simão, estava preparando para uma grande missão. Ele está dizendo: olha, a partir de agora, lá no convite formal, lá em Lucas capítulo 5, ele está dizendo: a partir de agora vocês não serão mais, ou para Pedro especificamente, você não será mais pescador de peixes, você vai pescar homens. E aqui em João 21 nós encontramos Pedro fazendo a declaração: vou pescar. Pescar o quê? Homens? Não, ele queria voltar à vida antiga, ele queria ser pescador de peixes. E o texto diz que eles trabalharam a noite inteira tentando pescar e não pegaram absolutamente nada. O texto vai falar que na manhã seguinte Jesus aparece na praia, eles não reconhecem Jesus, e Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, e eles falam: olha, nós tentamos pescar a noite inteira, mas não conseguimos nada. Aí Jesus dá uma sugestão: olha, por que tal você jogar a rede no outro lado? E eles fazem isso e não lembram da primeira pesca maravilhosa, e eles pegam muitos peixes. Eles pegam muitos peixes e ficam felizes e satisfeitos. E é nesse momento que seus olhos se abrem e eles entendem que é Jesus que está ali presente com eles.
o texto faz questão de registrar que eles pescaram 153 grandes peixes. Jesus oferece um peixe já assado lá na areia da praia para eles, e eles comem, e o texto diz então que nesse momento Jesus então chama Pedro à parte e começa a conversar com ele numa espécie de revisão da sua missão. Jesus, no verso 15 de João 21, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com a morte dele havia de glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, nessa terceira etapa, porque no primeiro momento Jesus é apresentado a Pedro, Jesus faz o convite formal, e no terceiro momento Jesus diz para Pedro: Pedro, alguma coisa está errada. Eu dei significado ao teu nome. Você deixou de ser apenas um bom ouvinte, você foi chamado a ser alguém que é firme como uma rocha, mas isso não está acontecendo. Você precisa voltar para a sua missão. Olha o nome que eu acrescentei ao seu nome. Você precisa cumprir a missão que eu entreguei em sua mão. Pedro, de verdade, segue-me. Simão, de verdade, segue-me. Simão Pedro, de verdade, segue-me. Como diz, queridos irmãos, Simão significa aquele que ouve, ou ele ouviu. Pedro significa rocha ou pedra. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Você é Simão, mas a partir de agora as pessoas te chamarão de Pedro. Você é conhecido como um bom ouvinte, mas a partir de agora quero que você seja reconhecido como alguém que é firme como a rocha. Olha, irmãos, o nome tem um significado tremendo em nossas vidas. O nome tem um significado muito importante. Como eu já disse, na Bíblia, o nome não é só junção de letras. O nome tem um significado que tem tudo a ver com a nossa missão, a missão específica que temos na face da terra. Olha, por exemplo, pensando em nomes, olha a importância dos nomes no Apocalipse. Olha a importância do nome no Apocalipse, ou seja, no tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 13, verso 16 a 17, diz assim: todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a sua mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, olha a importância do nome. O mal instaurado na terra, o mal para, de fato, querer destruir toda a história da raça humana, o mal no tempo do fim. Uma das grandes e terríveis tribulações que nós vamos passar vai ser rejeitar o fato de ter o nome da besta em nossa testa. Mas louvado seja Deus que em Apocalipse 22, verso de 1 a 5, o texto diz assim:
Enquanto Apocalipse 13, 16 e 17 fala do nome da besta na testa daqueles que vão se sujeitar à besta, em Apocalipse capítulo 22, verso de 1 a 5 diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano. Isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. O verso 3 diz: e não haverá cidade que esteja debaixo de maldição, e não haverá cidade na Canaã celestial que esteja debaixo de maldição, ou seja, não haverá maldição. Nunca mais seremos penalizados por maldição. E o texto ainda diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. O verso 4 diz: verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto no tempo do fim, as pessoas que vão se sujeitar à besta terão o seu nome, o nome da besta escrito na testa. Aqueles que rejeitarem, aqueles que morrerem em nome do Senhor nosso Deus, aqueles que morrerem lavados e remidos pelo sangue de Jesus, terão o nome do Senhor nosso Deus escrito na sua testa. Ou seja, Deus está dizendo: esse pertence a mim. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, porque em Apocalipse capítulo 2, verso de 5 a 11, texto que nós lemos no início deste culto, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e nós devemos nos sujeitar. Jesus está sobre todo nome. Eu convido o Ministério de Louvor para que venha aqui, por favor. Jesus é aquele que dá significado ao seu nome. Assim como Jesus, quando conheceu Pedro, assim como quando Pedro conheceu Jesus, Jesus diz: olha, Simão, você é reconhecido como um bom ouvinte, mas a partir de agora o seu nome será Pedro. Você será reconhecido como alguém que é firme como uma rocha. Você tem uma missão a cumprir. Pedro, você tem uma missão a cumprir. Pedro, você precisa cumprir essa missão. Você foi apresentado a mim, você me conhece. Pedro, eu te convidei formalmente para me seguir. Pedro, eu fiz uma revisão, você reavaliou a sua missão, entendendo o que estava em falta, se ajustou, então agora você não pode ser só um bom ouvinte. Em função desse nome que eu te dei, você precisa ser firme como uma rocha. Exatamente por quê? Porque precisamos entender a história do nosso nome, porque precisamos cumprir a missão que temos, para no final não termos o nome da besta escrito na nossa testa. Porque no final eu quero ter o nome de Deus escrito na minha testa, não o nome da besta.
eu quero servir ao Senhor, eu quero cumprir a missão que eu tenho, e eu quero exaltar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Jesus está acima de todo nome. Jesus é aquele que dá significado ao seu nome. Aí eu te pergunto, você conhece a história do seu nome? Por quê você tem um nome que tem? O que seus pais tinham em mente ao dar o seu nome? O que eles esperavam? O que eles esperavam? Qual a história do seu nome? Eu quero orar por você, depois do cântico, que nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus e declarar que o nome de Jesus é doce. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus Cristo tem poder. Nós, só de mencionar o nome de Jesus, que não é só a junção de algumas letras, mas o nome de Jesus há poder, o inferno estremece. Muitas vezes, em momentos de aperto, nós falamos assim: há poder no nome de Jesus. Isso é suficiente para o diabo bater em retirada. Há poder em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Jesus é aquele que dá significado ao teu nome. Doce nome, vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Querido irmão, querida irmã, qual é a história do seu nome? Por que você tem o nome que tem? Seus pais ou quem deu o seu nome tinha em mente ao dar o seu nome? Eu, como já preguei sobre isso, já testemunhei sobre isso, meu nome deveria ser Sebastião. E no momento do parto, quando eu nasci, a parteira, membro desta igreja, a irmã Maria Pereira, que era parteira aqui em Porto de Santana, eu nasci em 1970, lá no Morro do Meio, hoje bairro Presidente Médici, e ela mudou meu nome de Sebastião para Daniel. Eu não sei se ela tinha em mente o que estava acontecendo, eu não sei se foi Deus que orientou para que ela mudasse o meu nome, mas o fato é que eu acabei me tornando pastor da igreja da parteira. Ela era crente batista, membro desta igreja aqui. Mas certamente Deus tinha um propósito com o meu nome, Daniel, cujo significado é Deus é o meu juiz, cujo significado é Deus é quem me julga. Qual é a história do seu nome? Por que Deus deu o seu nome? Porque Deus inspirou seus pais para dar o seu nome. O que os seus pais estavam pensando? O que eles esperavam? Por exemplo, em matéria de nomes, há uma história muito trágica. Davi, por exemplo, dá o nome a um filho de Absalão, no hebraico Abshalom, e o significado é pai da paz. Mas esse menino cresce e, dado revoltas e erros do pai, esse menino resolve tomar o reino do próprio pai. E esse menino morre, e ele é morto de maneira terrível. Seus cabelos se agarram em um arbusto e ele é assassinado ali. Quando Davi recebe a notícia da morte do seu filho, ele chora e ele diz: Absalom, Absalom, meu filho Absalom. Talvez Davi tivesse em mente de que ele seria o homem que traria paz ao reino. Mas infelizmente, Davi tem que sepultar o seu filho Absalom. Em contrapartida, há a história do nome Ismael. Ismael significa Deus ouve. Quando Agar está peregrinando, só pensando em morte, só pensando em morrer, diz o texto sagrado que ela deixa Ismael num canto, se afasta, porque iria se entregar nos braços da morte, e pensa: não quero ver o meu filho morrer de fome e de sede. Vem um anjo do Senhor e fala para Agar: Agar, o nome Ismael significa Deus ouve. Agar, Deus ouviu a oração do seu filho. Olha bem, Deus ouviu a oração do seu filho. Qual a história do seu nome? Por que você tem o nome que tem? O que os seus pais ou quem deu o seu nome tinha em mente ao dar o seu nome? Qual a missão que você tem com o seu nome? Você tem cumprido? Então Deus, nessa noite, da mesma forma que fez com Pedro, também te chama a uma revisão da missão que você tem em função do nome que tem. Eu te convido nessa noite em nome de Jesus.
dependendo da história que você tem, do seu nome, se porventura está afastado da presença do Senhor, volte para os caminhos santos do Senhor. Talvez o seu nome foi dado e os seus pais tinham uma intenção maravilhosa, mas você ainda não recebeu Jesus como Salvador e precisa receber. Ou falo para alguém certamente, ou para muitos certamente, que estão na presença do Senhor e têm honrado o nome que Deus te deu por meio dos seus pais. Continue firme na presença do Senhor e, acima de tudo, sempre glorificando o nome de Jesus, que é sobre todo nome, para que no final dos tempos não tenhamos o nome da besta em nossa testa, ao contrário, tenhamos o nome de Deus em nossa testa, porque somos propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, continua falando em cada coração, Senhor, e desperta aqueles, ó Deus, que nessa noite estão avaliando a história dos seus nomes. Toca, Senhor, em cada coração. E assim como o Senhor fez com Simão Pedro, que o Senhor o tirou de uma história de ser apenas um bom ouvinte, para ser um homem firme como uma rocha, assim como o Senhor mudou o meu nome, assim como o Senhor tem mudado a história de muitas pessoas em função da história do seu nome, ó Pai, faz isso nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Trabalhe em cada coração, resgata vidas para a salvação, reconcilie aqueles que estão afastados, Senhor, e conserva os teus filhos que estão na tua presença, para que o nome de Jesus seja exaltado acima de todo e qualquer nome, e para que no final tenhamos o nome do Senhor em nossa testa como propriedade exclusiva do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos nos preparando para encerrar o culto dessa noite, e vale destacar que a nossa igreja está se preparando para voltar aos cultos presenciais. Eu ainda não informei oficialmente os detalhes, eu preciso informar oficialmente os detalhes, ainda não fiz isso, mas brevemente nas redes sociais da nossa igreja eu estarei passando todos os detalhes dessa volta. E os irmãos serão todos informados a esse respeito. Esteja orando sobre isso. Que Deus esteja assim abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estaremos adorando o Senhor com um cântico final, e encerrando assim o culto dessa noite. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela realização de mais esse culto, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com esta igreja e seja com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, independente de denominação, para que, de fato, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco durante toda a nossa caminhada e trajetória e peregrinação nesse mundo, até as mansões celestiais e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Adorando ao Senhor com mais um cântico, encerramos assim o culto dessa noite. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar
a sua noite